Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias para Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos novamente ler o nosso trecho, versículos 17 a 20. Mateus 5, 17 a 20. Nos fala assim a palavra do Senhor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Pai, por estarmos em Tua presença mais uma vez e podemos aprender um pouco mais a Tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando e abrindo nossos corações, nossas mentes, para aprendermos mais acerca do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem, vamos lá. Recapitulação rápida. 2 semanas atrás, tratamos sobre a divisão, para fins de estudo, da lei. Então, a lei se divide em lei moral, lei cerimonial, muito bom, e a lei civil, muito bom, desse jeito a gente chega longe. A lei moral, como nós falamos, ela é eterna, ela é imutável, ela é baseada no caráter e na santidade de Deus. Portanto, ela ainda é válida para os dias de hoje. A lei civil, nós tratamos ela, falamos que ela era especificamente para a nação de Israel durante seu período teocrático. Quando passaram para o período monárquico, algumas daquelas leis já foram se modificando, tá? Então ela foi uma lei temporal. E também a lei cerimonial, ela é relacionada aos rituais e à adoração, tá? Também para o povo de Israel, e ela foi cumprida com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós tratamos, falando nele, como é que a lei e Cristo se encaixam. Falamos que Cristo veio para cumprir a lei, falamos que Cristo tem a interpretação correta da lei e que não que ele adicione a lei, mas ele vai além da lei, né? Cristo, ele não somente para onde a lei para, mas Cristo, ele é maior do que a lei. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei e o cristão. Como é que a lei se aplica a nós hoje? Sendo que nós falamos que a lei cerimonial e a lei civil não são aplicáveis para nós hoje, embora a lei civil para o povo de Israel tem princípios maravilhosos que seria ótimo que nós, como sociedade, aplicássemos, né? Porém, oficialmente falando, não somos obrigados a observar a lei civil e nem a lei cerimonial, porque esta se encerrou em Cristo. Mas resta a lei moral. Essa encaixa perfeitamente para nós cristãos, né? Então, como é que a lei e o cristão se entrelaçam? Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar,
esse será considerado grande no reino dos céus. Então agora, nesse ponto, Jesus Cristo ele começa a aplicar a lei para o cristão. Ele já falou como é que ele cumpriu a lei, e agora ele vai fazer a aplicação para nós cristãos. Primeiro, o cristão deve obedecer à lei, né? Cristo ele deixa bem claro que nós não podemos violar a lei moral, né? O nosso versículo 19 fala: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim os ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Tiago também ensina, né, que se observarmos a lei, mas tropeçarmos em apenas um ponto, nos tornamos culpados de toda a lei. Então, mesmo que aparentemente menores, aparentemente menos importantes, né, entre aspas, porque toda lei é importante, todos os mandamentos foram dados por Deus. E quando nós estamos aqui tratando da lei moral, é extremamente importante para nós cristãos, na realidade para nós como sociedade, mas especificamente para nós cristãos, em obedecermos à lei. Como assim? Né? Qual parte da lei? Né? Cristo ele enfatiza que devemos observar e ensinar. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento, está em Êxodo 20, versículo 3. Né? Como é que nós cristãos hoje podemos quebrar esse mandamento? Vamos lá, participação agora. Ok? Colocando alguma outra coisa diante de Deus. O que mais? Certo? E nossos filhos podem se tornar deuses para nós? Realmente podem. E vamos falar a verdade, irmãos. Nós que já somos pais, né? Agora está no nosso grupo, né, Wesley e Letícia? Pastor Herbert e Dona Ramine, cadê Dona Ramine? Daqui a pouco também vão sentir isso. Nós somos capazes de dar nossa vida por nossos filhos. Mas não é por causa disso que eles têm que se tornar maiores do que Deus, mais importantes do que Deus. Então temos que tomar um cuidado, algo simples, mas que pode sim acontecer em nossa vida. Né? Não farás para ti imagem de escultura, Êxodo 20, versículo 4. Como assim? Deixei meu celular no carro, eu ia pegar ele. Nosso celular pode se tornar uma imagem de escultura. Nossa televisão. Acho que hoje quase ninguém mais está usando TV, né? Está tão prático você assistir as coisas no computador, laptop e tal, celular, blá blá blá. Você se torna meio, né? Mas pode. Que mais? Que pode ser uma imagem de escultura para nós, se não cuidarmos. Sem falar, fala. Qualquer bem material realmente, né? Nosso carro, nossa casa. Irmãos, enquanto nós não pararmos para pensar que tudo que nós temos é porque Deus propiciou para que nós tenhamos, e não colocarmos para o uso e disposição dele, pode se tornar uma imagem de escultura em nossas vidas. Então temos que tomar cuidado, né? Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E esse eu vou falar.
Muitos cristãos pecam nisso daqui. Você faz qualquer coisinha, alguém fala alguma coisa para você, isso mesmo que você pensou, né? Isso não é levar o nome de Deus em vão. Gente, quando nós compreendemos o quão sagrado, o quão puro é o nome de Deus, nós não vamos falá-lo à toa, tá? Eu sempre gosto de usar a ilustração. Se eu fosse contar, né, estivesse aqui conversando com Pedro, aí eu pego, Pedro, você precisa saber, Pedro, que o vôlei que a gente está jogando, Pedro, lá no sindicato, Pedro, está sendo muito legal, Pedro, porque o pessoal, Pedro, é super top, Pedro. Viu? Vai chegar uma hora que ele vai falar, para! Eu sei que eu sou o Pedro. Por mais que eu sei que você gosta de ouvir seu nome, mas chega uma hora que é, Gente, com o nome de Deus é muito mais atenção que nós precisamos ter. Que não é um nome, não que o nome do Pedro seja qualquer, tá bom, gente? Mas não é um nome qualquer. Não é um nome comum, vamos colocar assim. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá? Então, antes de falar o nome dele, toma cuidado para não só jogar. Né? É tão sagrado esse nome que os escribas, quando eles estavam escrevendo, né, fazendo cópias das escrituras, quando chegavam no tetragrama, do qual saiu o nome Yahweh, quando chegavam ali, eles paravam, jogavam aquela pena fora, iam, tomavam um banho para poder voltar, pegar uma pena nova e começar escrevendo o nome de Deus, o tetragrama que faz o nome de Deus. De tão sagrado que é. E o que nós muitas vezes fazemos com o nome de Deus é só mais um nome. É só mais um nome, não é só mais um nome. É o nome. Então devemos tomar cuidado com isso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Êxodo 20, versículo 8. Nós temos tirado um dia para nós glorificarmos a Deus, um dia para descansarmos, porque isso é o mandamento, faz parte do mandamento, e junto com isso glorificarmos a Deus. Temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque nossa vida está sendo tão corrida que se deixar, nós emendamos a segunda com a terça-feira da semana seguinte. Nós não paramos. E se fizer dias de 48 horas, também não vai adiantar nada, porque a gente vai continuar correndo e atropelando. Então, temos que, por que Deus colocou esse mandamento? Para nós recarregarmos nossas forças. Para nós aproveitarmos esse tempo para recarregar nossas forças e adorarmos ao nosso Deus. Não é sem motivo algum. Havia um motivo. Honra teu pai e tua mãe, né? Êxodo 20, versículo 12. Muitas pessoas sequer se preocupam com seus pais, né? Muitas pessoas muito menos honram os seus pais. Gente, temos que fazer. Na realidade, esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Não dirás, não adulterarás, Êxodo 20, versículo 14, né? Muitos cristãos não se preocupam com sua vida sexual. Estão vivendo de forma relaxada. E temos que tomar cuidado com isso, irmãos. O inimigo ele vai trabalhar nisso. Não furtarás. Eu tenho certeza, ou espero ter certeza, que se eu perguntar, alguém aqui já furtou? Levante sua mão, por favor, ninguém levante a mão.
Opa, eu vi uma mão levantando. Não vou falar que foi o pastor, tá? Oh. Se nós estamos pensando somente financeiramente falando, a probabilidade é mínima. Espero que zero, né? Mas e quando nós estamos estudando e pegamos uma ideia de alguém e não damos crédito a isso? O famoso plágio. O que é isso? É um furto de ideia. O não furtarás é muito além, gente. Nós temos que tomar cuidado. Se você está numa fila de supermercado e você vê que a pessoa, por algum motivo, ela virou para observar alguma coisa, a fila andou e ela não viu, você vai lá e você furtou o lugar dela. Ah, pastor, mas isso é uma coisa boba. Não é não? Você está furtando o tempo dela. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes são coisas tão aparentemente banais, mas que se nós formos ver na realidade, é um furto. Então temos que tomar cuidado. Não dirás falso testemunho. Êxodo 20, versículo 16. Não, eu não faço falso testemunho, pastor. E aquela palavrinha chamada fofoca? Temos que tomar muito cuidado, gente. Tá? Graças a Deus, aqui nessa igreja nós não temos tanto problema com isso. Né? No passado eu sei que já tivemos muito. Atualmente não estamos tendo muito. Né? Mas se a gente começa a observar como certos lugares, às vezes que a gente vai, que a gente frequenta, misericórdia. Nas escolas, né, Ana? É muito fácil de alguém pegar e te puxar e, viu? Se viu fulano ou fulana, né, no serviço, toma cuidado para não cair nisso. Falso testemunho. Não cobiçarás. Êxodo 20, versículo 17. Quando seu irmão prospera, você se alegra por ele ou por ela? Ou dá um pouquinho daquela dor de cotovelo? Isso pode ser cobiça, gente. Poxa, como eu queria ter tal carro. Como eu queria morar naquele determinado condomínio. Não estou falando de um desejo, gente, tá? É diferente. Mas temos que cuidar para que o nosso desejo não se torne uma cobiça. Então, são coisas rápidas aqui, e eu só peguei os 10 mandamentos. Nós sabemos que a lei moral vai além dos 10 mandamentos. Mas só que nos 10 mandamentos, viu quanta coisa prática para nós? Então, temos que observar a lei nesse sentido. O cristão deve demonstrar uma conformidade com a lei bem superior aos escribas e fariseus. Versículo 20 fala: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Né? Nós sabemos que a justiça dos fariseus, né, era algo externo, era algo formal, era algo hipócrita. Né? Então era muito fácil de cobrar alguém por alguma coisa, mas ele mesmo não estava fazendo. Então nossa justiça deve ser muito além do deles. Né? A nossa justiça, na realidade, ela deve vir da justiça de Cristo por nós. Né? Obedecendo assim a lei da maneira fiel. Por que nós devemos basear a nossa justiça em Cristo? Porque Cristo é a nossa justiça. Abre para nós, por favor, irmã, 2 Coríntios 5, 21. Que alguém leia, por favor. 2 Coríntios 5, 21. Alguém leia, por favor. De onde vem nossa justiça? De Cristo.
Porque ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? 1 Coríntios 1:30 também fala a mesma ideia, né? Cristo é a nossa justiça. Por isso que a nossa justiça não deve ser algo que venha de nós, mas que venha de Cristo. Por causa de Cristo, nós devemos demonstrar justiça. Efésios 4:24 fala assim: e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Filipenses 1:11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo, desligou. Tudo bem, vamos lá. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, irmãos, o que nós devemos fazer? A nossa justiça vem de Cristo. E por causa disso, nós devemos demonstrar justiça como reflexo de Cristo. Lembra que nós falamos, quando tratamos algumas semanas atrás, que nós somos luz do mundo? E que Cristo também tem esse título? Então, mas como é que nós podemos ser luz, demonstrar luz, se nós não temos luz própria? Nós somos como a lua, não temos luz própria. Vamos refletir a luz de Cristo. Aqui é da mesma forma, como nós não temos justiça própria, mas a nossa justiça vem de Cristo, essa justiça nós devemos refletir para as pessoas ao nosso redor. Como? Sendo cristãos de verdade. Sendo cristãos que realmente vivem para Deus. Sendo cristãos que realmente são um testemunho naquilo que fazem. Sabe uma coisa? Nós não somos impecáveis. Mas uma coisa que nos dá grande pontuação com os incrédulos, sabe o que é? Quando você comete um erro, você chega e fala: olha, me perdoa, a culpa foi minha. É incrível como uma frase tão simples é tão poderosa. E isso meio que quebra a maioria dos incrédulos. Por quê? Eles não estão acostumados com isso. Eles estão acostumados com o quê? Ah, se eu cometi um erro, eu vou tentar encobrir o meu erro. Se eu puder jogar a culpa do meu erro no Michael, ema, ema, ema. Isso é o que o mundo faz. Mas quando nós tratamos ou trabalhamos de forma diferente e falamos: olha, me perdoa, o erro foi meu. Eu fiz tal coisa. Você percebe os cristãos, os incrédulos meio: como assim? Está assumindo o erro? Sim. Se o erro foi meu, eu tenho que assumir. Gente, isso é só um pequeno exemplo de como nós podemos demonstrar a justiça aí fora, no nosso dia a dia. Então, como cristãos, devemos lembrar, sim, a lei moral ainda é válida para nós, mas não para nos justificar, porque a nossa justiça vem de Cristo e essa justiça é que nós devemos demonstrar para as pessoas ao nosso redor. A lei é importante? É, ela é importante. Especialmente para mostrar que nós não somos capazes de obedecê-la. Mas também ela é importante para o fato que nós devemos demonstrar a justiça que Cristo nos dá
por intermédio de obedecer à lei que vem de Deus. Então, gente, só podemos trabalhar cada vez mais para melhorar nesse sentido, para que a honra e a glória sempre seja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos em Tua casa e pela palavra do Senhor, o desafio que o Senhor nos mandou essa noite. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando e que nós possamos aprender mais com a Tua palavra, Pai, e aplicarmos em nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. So feliz,